Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Neste vídeo venho trazendo para você os números do Nino pelo futebol russo. E já adianto, os números são excelentes. Ouso dizer para vocês que é o melhor zagueiro em atividade lá no futebol praticado pelo Zenit, tá? Então segura aí que eu vou trazer isso para vocês e tem mais alguns detalhes de toda essa negociação. Facundo Torres ruma para os Estados Unidos, proposta na mesa do Palmeiras. Parece que o Verdão reconheceu que falhou nessa contratação e tende a recuperar parte do dinheiro que investiu no Facundo Torres. Vamos também falar do jogo contra o Mirassol que vai acontecer hoje, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, e a molecada da Copinha dando show novamente. Também vamos repercutir aqui no canal. Não esquece de verificar sua inscrição no canal e o seu like, ele é muito importante. Lembrando sempre que aqui ou aqui, eu não sei direito, mas em algum desses dois lados aqui aparece um QR Code para vocês das melhores oportunidades para vocês adquirirem as camisas do Palmeiras, com valores promocionais a todos vocês. Nada de pagar 400 conto numa camisa, 600, nada disso. Estamos falando de 250, 200 e até camisas por 150 reais, tá? Então aproveitem que eu sempre deixo essas ofertas aqui para vocês. Vocês vão encontrar nesses QR Code que aparece por aqui, você que assiste pela televisão e você que assiste pelo celular ou pelo computador, você vai encontrar aqui pelo rodapé que vai ficar passando os produtos que eu deixo para vocês. Dito isso, sem mais delongas, vamos falar de Palmeiras neste vídeo de sabadão, com um jogaço de bola mais tarde aí para todo mundo assistir. A gente torce pela terceira vitória do Verdão. Quero começar palestrino falando que o Palmeiras venceu o Ituano por 3-1 na manhã deste sábado, dia 17, lá na Arena Crefizão em Barueri, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E assim se garantiu entre os 8 melhores da competição. Luiz Saboia, Vitor Gabriel e Juliano marcaram os gols palestrinos. Matheus Rocha descontou para o time de Itu. O Verdão encara o vencedor de Ibraquina e Internacional, que se enfrentam ainda neste sábado lá na Moca, zona leste de São Paulo. A partida das oitavas de final acontece nesta segunda-feira próxima, dia 19, ainda com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol. O Palmeiras disputou 6 partidas pela competição até o momento, com 4 vitórias e 2 empates, com 23 gols marcados e 7 sofridos. São números interessantes dos meninos na Copinha, né? O artilheiro do time no torneio é o atacante Sorriso. Ah, Palmeiras, olha para esse menino com carinho. Esse menino precisa subir para o profissional. E também o menino Vitor Gabriel, ambos com 5 gols marcados nessa edição da Copinha. Vitor Gabriel também é um menino que tem se mostrado um jogador que é muito decisivo na frente do gol, né? Agora a gente precisa saber se esses meninos vão dar certo no profissional. Tem tudo para dar certo, só que precisam ser testados, tá bom? O que vocês acharam? Vocês assistiram o jogo da Copinha? Confesso para vocês que eu estava atarefado em casa e não consegui acompanhar, mas pelo que vi aí pelos comentários da galera, o Palmeiras foi incisivo, mortal, né, na frente do gol. E assim, logo no começo, o Palmeiras já abriu o placar aí, deixando o time de Itu assustado. Parabéns aos meninos da Copinha. A gente deseja que eles conquistem esse troféu, porque assim eles ganham confiança e quem sabe eles ganham oportunidade no time profissional. E vamos seguir aqui com o canal Notícias Meu Verdão, com a notícia de Facundo Torres. O Palmeiras recebeu oficialmente uma proposta do Austin FC, lá dos Estados Unidos, para vender o atacante Facundo Torres. A informação da proposta foi publicada inicialmente pelo portal The Athletic e foi repercutida pelo Globo Esporte, ESPN e também pelo portal Nosso Palestra. Contratado ano passado por cerca de 70 milhões de reais do Orlando City dos Estados Unidos, Facundo, devemos admitir que ele jogou bastante na mão do professor Abel Ferreira, mas ele acabou não empolgando a torcida do Verdão, né?
foram 61 jogos com 10 gols marcados e 4 assistências. Se a gente olha assim, até que o número dele não é tão ruim jogando com a camisa do Palmeiras, só que se você avaliar com o número de jogos, a média ela não é muito boa. E o que mais irrita, pelo menos a mim, quando estou assistindo jogos do Palmeiras e o Facundo é titular, que é um jogador que não vai pra cima de ninguém, cara. Eu sempre falei aqui no canal que pra mim é um jogador caranguejo, ele pega a bola e toca de lado ou toca pra trás. Desculpa, mas o Palmeiras não precisa de jogadores assim. E era o que o Facundo Torres vinha fazendo na maioria dos jogos que ele participou. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber muito a sua. Posta aqui nos comentários. Não é nenhum ataque, tá? Aqui é só uma opinião que eu tenho sobre o jogador. Eu quero saber de vocês. Não ataquem também o jogador, tá? Vamos conversar, resenhar aqui na boa, na tranquilidade, né? Pra gente ter aquela conversa sadia sobre o futebol, beleza? Informações divulgadas pelo portal Nosso Palestra ainda neste sábado, Palestrino, e também pelo Globo Esporte, dão conta de que a equipe da Major League Soccer está disposta a pagar cerca de 9,5 milhões de dólares. E atente-se à conversão da moeda para reais. Em reais, isso significaria nos cofres 51 milhões de reais. O Palmeiras pagou 70 milhões e vai receber, caso aceite essa proposta. Tem gente já dizendo que o Palmeiras já acertou tudo isso, tá? Então eu vou deixar meio que aberto aqui para vocês, porque eu não tenho informação privilegiada, mas o Palmeiras comprou por 70 e vende por 51, tá tendo um prejuízo com este jogador. As negociações, né, segundo o Globo Esporte e o Nosso Palestra, eles dão conta que ainda estão em andamento, não está fechada. Mas tem pessoas já dizendo que o Facundo Torres é o novo jogador do Austin FC. Vou aguardar um pouquinho ainda pra gente trazer essa informação para vocês e eu confirmo num próximo vídeo que eu trouxer aqui no canal. Quero lembrar também que no vídeo de ontem eu falei sobre o jornalista Jorge Nicola, que tinha soltado no YouTube dele de que o Boca Juniors teria interesse no Facundo Torres. Porém, né, a gente também falou no vídeo de que o Boca Juniors não teria a grana que o Palmeiras desejaria vender o atleta. Seria muito difícil o Palmeiras vender para o Boca Juniors e isso se comprova verdade pela proposta que chegou pelo Austin FC. Circula na boca pequena também de que o próprio jogador, o Facundo Torres, pediu para ser negociado. Acredito eu que ele também não se adaptou muito jogando por aqui. Ele percebeu a cobrança que é jogar no Palmeiras e ele acho que por si só tá querendo, da linha do Palmeiras. A gente entende isso, né? Isso não é confirmado, tá, pessoal? Isso aí é especulação do que as pessoas falam por aí, mas tem tudo para ser verdade, né? Porque o jogador ele não se firmou usando a camisa do Palmeiras. Quero saber muito a opinião de vocês. Eu acredito que a grande maioria não vai discordar dessa venda do Palmeiras, mas a gente tem que ver que o Palmeiras tomou um prejuízo grande, né? 70 milhões e agora vender por 51. E lembrando que quando o Palmeiras comprou o Facundo Torres do Orlando City pelos 70 milhões, o Orlando City parece que ficou aí com 20 ou 10% do valor de mercado do Facundo Torres, do passe do atleta, né? E o Palmeiras não receberia o total dos 51 milhões de reais, né? Se vender ao Austin FC, o Palmeiras vai pegar aí 90% desse valor ou 80%, uma coisa assim. Quero saber muito o que vocês pensam de tudo isso. Posta aí nos comentários, apesar de eu já saber a opinião da maioria, né? E vamos lá, Palestrino, vamos seguindo aqui pra gente falar desse jogaço de bola que vai ter logo mais entre Palmeiras e Mirassol às 20h30 lá na Arena Barueri, tá? Nesse sábado ainda pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2026. Quero trazer aqui para vocês alguns destaques colocados pelo Globo Esporte e a gente vai comentando em cima aqui, ó. O Verdão ele vem embalado, né, de 2 vitórias, tá 100% aí com seu aproveitamento no Paulistão e o time tenta agora chegar aos 9 pontos e ficar aí em uma situação bem tranquila na tabela, né, de pontuação do Campeonato Paulista. Já no Mirassol, a derrota para o time do Primavera foi uma surpresa, né, fora de casa. Foi classificada, inclusive, pelo técnico Rafael Guanais como uma derrota doida que aconteceu, mas também como um aprendizado para toda a equipe do Mirassol. E com o resultado, o Leão ficou estacionado nos 3 pontos, né, na tabela, conquistados na estreia diante do São Paulo, que deixou os São Paulinos, todos aterrorizados por essa derrota, mas agora acho que eles estão mais tranquilos porque eles venceram a segunda rodada, né? A equipe do Mirassol busca acelerar esse processo de entrosamento
entre seus jogadores, de olho não apenas no estadual do Campeonato Paulista, mas nos próximos compromissos também na temporada. Lembrando que o Mirassol fez uma temporada em 2025 muito boa, cara. Desbancou São Paulo, desbancou Corinthians e outros clubes grandes do futebol brasileiro e se firmou ali entre os 4 melhores da tabela. Uma excelente temporada do Mirassol, o que colocou os caras, inclusive, na Libertadores da América. Os caras estão de olho, né, treinando aí, buscando um entrosamento melhor da sua equipe. Vai tentar crescer para cima do Palmeiras hoje, mesmo jogando fora de casa, porque eles querem ter um bom desempenho visando o futuro nesta temporada. Alternando escalações nesse início do ano, o treinador, já falando agora do Palmeiras, o Abel Ferreira, deve fazer mudanças no time alviverde mais uma vez, né? Jefité treinou integralmente na academia de futebol nessa última sexta-feira e tende a ser aí novidade na relação do português, né? Assim como o jogador Marlon Freitas, que também fez uma excelente estreia pelo Palmeiras, Maurício deve retomar aí sendo titular do Verdão e Ramon Sosa também jogando ali pela esquerda. Eles foram poupados no jogo contra o Santos, então dessa vez contra o Mirassol eles devem ser escalados como titulares. Então uma provável escalação trazida pelos pranchetinha da Globo. Tem aí, ó, Carlos Miguel no gol, Giai fazendo a lateral direita, Bruno Fux numa dúvida com o Murilo e o Benedetti é o Globo Esporte cravando que vai ser o titular, né? Que legal que o Benedetti tá tendo outras oportunidades. E o Jefité, como falei, já adiantei para vocês, jogando pela lateral esquerda, né? Tá numa dúvida ainda com o Piquerez, mas deve ir o Jefité. Marlon Freitas e Larson, com uma dúvida com o Luiz Pacheco, e é outro menino que a gente precisa ficar de olho, é esse Luiz Pacheco, porque quando ele entra, ele dá conta do recado e a gente percebe que não é um jogador qualquer. Fica aqui o detalhe para vocês. Então o Larson, numa dúvida com o Luiz Pacheco, né, fazendo dupla, um desses dois aí com o Marlon Freitas, na frente como meio atacante o Maurício e mais à frente o trio de ataque com pontas tem Bruno Rodrigues pela direita, Ramon Sosa pela esquerda e Vitor Roque sendo o atacante do Palmeiras. Quem está de fora dessa partida? Andrés Pereira, Paulinho e Facundo Torres, que está sendo negociado, estão lesionados, estão se recuperando no DM do Verdão. Já Felipe Anderson e Lucas Evangelista e Figueiredo já estão em transição física, dentro em breve devem estar aí sendo relacionados para os jogos do Palmeiras. O que vocês acham dessa escalação? Mudaria alguma coisa? Vocês acham correto aí intercalar essa equipe como a Abel Ferreira vem fazendo no começo da temporada? Quero saber muito a opinião de vocês. Já pelo lado do Mirassol, Palestrino, o técnico Rafael Guanais tem optado por rodar este elenco também, né, no início da temporada e deve promover o retorno de alguns jogadores preservados contra o jogo do Primavera, né? Com o Reinaldo e o Alisson. O Reinaldo que jogou muito bem também a temporada no passado, né? No setor ofensivo, fica a dúvida aí, segundo o Globo Esporte, entre a presença do Shailon na armação ou o Carlos Eduardo, aberto pela ponta direita. Lesionado, Negueba deve seguir fora do Clube do Leão. E uma provável escalação tem Walter no gol, muito bom goleiro, tá? Daniel Borges, João Vitor, Luiz Otávio numa dúvida com o William Machado e Reinaldo. Neto Moura, Aldo Filho, Shailon numa dúvida com o Carlos Eduardo, conforme eu falei para vocês, e Lucas Mugni, Alisson e André Luiz na frente do time do Leão. Vocês acham que esse time aí vai fazer páreo para o Palmeiras? Quero saber muito a opinião de vocês. Para mim, opinião sincera, o Palmeiras tem que jogar com seriedade, com cautela, não pode entrar achando que já ganhou, porque esse time do Mirassol se mostrou ter uma casca muito grande, cara. Então se o Palmeiras vacilar, o Palmeiras acaba perdendo esse jogo, hein? Então, olho aberto aí, né? Fica aqui o recado humilde de um torcedor para os jogadores do Palmeiras. Quem sabe esse vídeo chega para algum deles, tá? Mas eu acredito que a gente tem mais times que os caras e temos a possibilidade, principalmente jogando em casa com o apoio da torcida, trazer mais 3 pontos para casa nesse Campeonato Paulista. Jogo duro, tá? Meu palpite. O Mirassol abre o placar contra o Palmeiras, mas a gente busca a virada. 2-1 para o Palmeiras é o meu palpite neste jogo que vai ser muito pegado e muita correria por parte do Mirassol. Anotem isso, depois vocês me cobrem por aqui. Para mim vai ser um jogo complicado pro Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês. Postem aqui nos comentários, quero ver o palpite também. Todo mundo que der palpite, eu vou dar coraçãozinho aqui nos comentários. E para fechar o vídeo de hoje, antes da gente falar do Nino, quero agradecer muito a audiência de vocês e a receptividade que vocês tiveram no vídeo de ontem. Nossa, mas o áudio tava horrível, né? Peço perdão para todos vocês. Como falei, tô mudando aqui de computador, tô tendo que fazer algumas configurações,
mas dentro em breve aqui os conteúdos para vocês vão melhorar, tá bom? Ó, eu tô tendo que usar fone de ouvido, tive que trocar o outro fone que eu estava usando, que deu aquele problema que vocês viram no vídeo passado, e eu acredito que o áudio agora tá um pouco melhor para vocês escutarem. Eu tô sempre procurando melhorar aqui dentro das minhas condições para trazer um conteúdo melhor para vocês, mas obrigado de coração aí pela receptividade, por vocês terem acompanhado o vídeo de ontem, mesmo com o áudio ruim. Obrigado de coração. Dito isso, esse recado para vocês, vamos falar do Nino agora, né? Na mira do Palmeiras, esse zagueirão aí, ex-fluminense, é um dos destaques do campeonato russo. Se atentem a isso que eu vou falar para vocês agora. Ele tá jogando muito bem pelo Zenit. O defensor ele vem apresentando, Palestrino, grande desempenho pela equipe, que ocupa a segunda posição da competição na briga pelo título lá do campeonato russo. Ele disputou 15 de 18 jogos do campeonato russo, que atualmente ele tá paralisado, né, devido aí ao rigoroso inverno que os caras estão tendo por lá. E o Nino, ele ajudou o Zenit a sair de campo sem sofrer gols em 7 partidas. De acordo aí com informações do SofaScore, o zagueiro é o líder do clube em cortes com 85 e vem formando aí uma ótima dupla defensiva com o volante colombiano Wilmar Barrios, veterano da equipe do Zenit. Além disso, Palestrino, o defensor ele registra aí ótimos números defensivos gerais na temporada pelo clube russo. Nino não cometeu nenhum erro que tenha resultado em finalizações adversárias e tem média de 2,5 de bolas recuperadas por jogo. Cara, tá jogando muita bola por lá, não é à toa, né? Jogou pra caramba, foi campeão aqui pelo Fluminense na Libertadores. O cara foi lá, é jogador que não tem medo, tá? É zagueiraço mesmo. Não à toa, o Palmeiras já observa o Nino há um bom tempo e a oportunidade tá agora do Palmeiras trazer esse baita atleta para cá para reforçar o nosso setor defensivo. O que se fala nos bastidores, Palestrino, é que o zagueiro Nino já tem acerto verbal com o Palmeiras, né? Já deixou de lado aí a prioridade que ele tinha de voltar pro Fluminense, porque o Zenit já ficou meio de birra, meio com o seu ego ferido com o Fluminense aí, por estar conversando com o atleta deles lá, sem conversar com o clube. Enfim, aconteceu esse melegrosê do Caçarolê e aí o Zenit topa vender para o Palmeiras. Agora o Alviverde busca o acerto com o Zenit, essa é a parte difícil, né? Agora deve estar rolando aquelas pechinchas da dona Leila Pereira e do Anderson Barros, como a gente costuma falar por aqui, por isso que vira toda essa novela nas contratações do Verdão. Conforme falamos no vídeo de ontem, o acordo entre Red Bull Bragantino e Zenit pelo meio atacante John pode muito facilitar a negociação com o Nino e trazer o atleta para jogar de verde e branco aqui nessa temporada de 2025 no Brasil. Se você não assistiu, assista esse vídeo que está aqui. Só peço perdão, já disse para vocês pelo áudio, que o áudio está um pouquinho ruim, mas aqui a gente trouxe a repercussão de toda essa história da negociação do John com o Zenit e o que poderia facilitar ao Palmeiras essa negociação com o Nino, já que o Zenit está olhando direto pro John. O Palmeiras tem uma parcela aí do passe do John, essa parcela acumular com o que o Palmeiras já ofereceu pro Zenit um tempo atrás, o Zenit teria negado. Mas agora as coisas ficaram muito mais favoráveis. Tá aqui no vídeo, assista, vai ser muito importante se você gosta de estar a par de toda essa novela do Palmeiras, de todo esse mercado da bola que vem rondando o nosso alviverde imponente. Quero saber muita opinião de vocês, eu quero saber se vocês estão esperançosos de contar com o Nino na zaga do Palmeiras. Se o cara vier, vai ser muito legal, cara, vai ser muito bacana contar com esse atleta por aqui. De fato, a gente vai ter uma dupla de zaga ali muito bem formada e caso o Abel Ferreira queira ir para a formação que use 3 zagueiros, a gente vai estar muito bem reforçado. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui essa edição de sábado do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo mais uma vez a audiência de todos vocês. Vocês não sabem como eu fico feliz em poder debater e conversar sobre futebol com todos vocês que estão aí do outro lado. Muito obrigado, sempre rogo essa benevolência que vocês fazem de assistir o vídeo aqui do canal Notícias Meu Verdão, ela seja revertida pelo Papai do Céu em bênçãos na vida de vocês. Esse é o meu desejo, tá bom? Então verifica aí a sua inscrição se você não é inscrito. Se você é novo, acredito que você gostou do conteúdo por estar aqui assistindo eu até agora, então aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, fica atento com o sininho de notificações ativado, que a qualquer momento eu posso estar voltando por aqui com algumas bombas que acontecem no meio do caminho, beleza? Vou ficando por aqui, tenham um sábado abençoado todos vocês e avante palestra!